Ora então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Cogestão das Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final de cada apresentação existirá um espaço para os participantes colocarem suas questões. Agradecemos que os participantes confirmem se têm as câmaras desligadas. Obrigada. A nossa sessão de hoje foca-se no tema do percebe, crustáceo muito apreciado em Portugal, e irá apresentar resultados de estudos realizados sobre a biologia, a pesca e a conservação do percebe no Cabo de Sines. Temos connosco Teresa Cruz, a nossa oradora é bióloga marinha, professora auxiliar do Departamento de Biologia da Universidade de Évora, investigador do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, e do CIEMAR, Laboratório de Ciências do Mar em Sines. A nossa oradora conta ainda com uma vasta experiência de investigação na área do estudo do percebe, com mais de 30 anos de estudos focados neste crustáceo. Então, eu dou as boas-vindas à Teresa, agradeço ter aceito o nosso convite e pode começar a sua apresentação partilhando-a. Obrigada. Ok. Então, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu vou aqui partilhar aqui a minha apresentação. Ok. Estão a ver? Sim? Sim, tudo certo. Então, obrigada mais uma vez. Esta apresentação, o tema é Biologia e Conservação do Percebe, numa ilha alentejana, ao Cabo de Sines, problemas e desafios. Eu vou começar primeiro por falar aqui do personagem principal desta história, que é o Percebe, e depois passo então para vos explicar porque é que eu chamei aqui ao Cabo de Sines uma ilha alentejana com percebes, e depois no fim mergulho nos problemas da pesca e da conservação deste recurso, a situação atual e os problemas e desafios que existem. Portanto, começando pelo percebe, a espécie é Polycipes e é um crustáceo cirrípede, aquilo que os ingleses chamam os barnacles. Crustáceos cirrípedes, daqueles que vocês podem conhecer, são os percebes e as cracas. Percebes são todos os cirrípedes que têm um pedúnculo, as cracas não têm um pedúnculo, e uma curiosidade é que aquele que é considerado o maior cirripedologista do mundo é o Charles Darwin, que publicou 4 monografias extensíssimas sobre este grupo taxonómico, sobre os cirrípedes. E falo precisamente a meio da vida dele, quando ele tinha 37, 45 anos, portanto, antes da publicação do seu livro mais conhecido, portanto, foi um grande estudioso deste grupo. Existem 4 espécies de percebe em todo o mundo, 2 espécies no Pacífico e 2 espécies no Atlântico, e a espécie que nós temos aqui em Portugal é Polycipes polycipes, que se distribui desde a Bretanha, em França, até ao Senegal. Ocorre essencialmente na zona entre marés, ou na zona intertidal, e em locais sujeitos a elevada agitação marítima, que têm também um elevado risco, quer para a apanha, quer para a sua investigação também. Os percebes são explorados, todas as espécies são exploradas em todo o mundo. Em relação à espécie Polycipes polycipes, há inúmeros registros da sua apanha desde a pré-história, a sua presença em concheiros pré-históricos, sobretudo do Mesolítico e do Neolítico, mostram que o homem há muito tempo que explora esta espécie. E das 4 espécies, a Polycipes polycipes, portanto a nossa, é a mais explorada, pode ser considerado o recurso vivo do litoral rochoso português com maior importância económica. Isto são dados do Alentejo e também de Lisboa, mas apesar destes valores médios de cerca de 30 euros, 65 euros de máximo, existem pontualmente este marisco pode atingir valores muito mais elevados, podendo chegar até mesmo aos 200 euros por quilo em venda em restaurante. Em Espanha, onde esta espécie é muito explorada, sobretudo na Galiza e nas Astúrias,
o preço que ela atingida é muito mais elevado. Temos aqui uma notícia do jornal do Percebo de Cangas, na Galiza, ao pé de Vigo, e isto são preços de primeira venda, portanto, na altura do Natal de 2018, em que atinge preço de primeira venda de 230 euros por quilo. Portanto, é um recurso bastante explorado, com um valor comercial elevado, e nós aqui no Laboratório de Ciências do Mar e no Mar Évora, que trabalhamos há muito tempo com os percebes, nomeadamente com esta espécie, e eu vou-vos falar aqui de alguns processos biológicos que são importantes, de uma forma muito resumida, que são importantes para também compreendermos as implicações da biologia e depois para a apanha e para a conservação desta espécie e para a gestão que é feita também da apanha deste recurso. Portanto, eles são animais hermafroditas, simultâneos, portanto, macho e fêmea no mesmo indivíduo, fazem fecundação cruzada, uma pseudocópula. Nesta imagem, podem ver aqui, nesta parte central, portanto, há um percebo que está a fazer de fêmea e está a ser fecundado por um macho, que tem aqui um pénis que vai depositar o esperma no interior deste percebo que está a fazer de fêmea, e ele vai receber, portanto, este percebo que faz de fêmea, neste momento, apesar de poder ser macho a seguir, vai receber também depois esperma deste outro vizinho. Depois, o que fez de mãe, portanto, o percebo que fez de mãe, tem lá dentro uma lamela com ovos, que vão estar cerca de 2 a 3 semanas a desenvolverem-se no interior do percebo de mãe, até que as larvas eclodem e iniciam a fase larvar desta espécie. A lamela de ovos é muito visível, é muito conspícua. Se apanhar percebos ou se comer percebos na primavera e no verão, é muito fácil, quando abrimos um percebo, encontrarmos esta lamela de ovos. Este processo de dispersão larvar, portanto, passa por vários estados, 6 estados náuticos, um estado de Cipres, demora cerca de 1 a 2 meses, e é um processo muito importante no sentido que estas larvas vão ser agora exportadas e podemos colocar a questão se as larvas estão a ser produzidas em Sines ou na costa alentejana, se chegam longe, se vão para longe. E, por outro lado, as depois que regressam, porque depois há o regresso destas larvas e a fixação novamente ao substrato rochoso, se vêm daqui ou se vêm de sítios mais longínquos. E temos também feito alguns estudos sobre este processo da dispersão larvar e do recrutamento. Portanto, o recrutamento é esta chegada das larvas, e estas são as larvas de Cipres, o último estado larvar, aquele que se fixa e que sofre depois uma metamorfose em juvenil. Portanto, deixa a sua vida livre e passa a uma vida sedentária, agarrada a um substrato. No caso do percebo, este processo do recrutamento e, portanto, da chegada de novos indivíduos é um processo fundamental na biologia desta espécie, pensando também no facto de ela ser apanhada e ser explorada, porque as larvas fixam-se em elevada abundância nos próprios percebos que já existem. E, portanto, é normal nós encontrarmos percebos com muitos juvenis agarrados, e se ainda olhássemos com mais atenção na altura que isto está a acontecer, que é ali no verão, outono, podemos ver ao microscópio, ver os pequeninos, mesmo os juvenis ou mesmo as larvas, fixos no pedúnculo, que é onde elas se fixam em elevados números. E depois, no fim, temos uma típica imagem, não é? Em que temos um percebo cheio de percebos agarrados, formando grupos, e o que faz com que o apanhador de percebos, quando vai apanhar, mesmo que ele só quisesse apanhar os percebos de maior tamanho, é inevitável que apanhe também percebos mais pequenos, e se ele os deixar lá na maré, estes percebos não têm capacidade de se voltar a fixar. A consequência disto é que há sempre um desperdício aqui na apanha deste recurso. Depois, um outro processo importante é que o que nós sabemos do crescimento, e temos feito vários estudos nos últimos anos sobre isto, é que o crescimento é um processo altamente variável, mas pelo menos demora 1 ano para atingir tamanho comercial esta espécie. Voltando aqui ao título e ao porquê desta ilha alentejana, pensar que podemos considerar o Cabo de Sines como uma ilha com percebos, no sentido que o Cabo de Sines é uma costa rochosa, onde o percebo é abundante, e a norte do Cabo de Sines temos o areal que vai desde o Canto Mosqueiro
até Setúbal, portanto até Troia, onde não existe substrato rochoso. Para sul, temos o Porto de Sines, temos São Tormes, e o percebo só volta a ser abundante da Ilha do Pessegueiro para sul. Portanto, podemos considerar, em termos geográficos, o Cabo de Sines como uma ilha. Em termos das regras e relacionadas com esta pescaria, com esta pesca, o Cabo de Sines não pertence, portanto, ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, mas ele está sujeito às regras da apanha comercial que estão em vigor no parque, nomeadamente o defeso, o tamanho mínimo e o montante máximo. Portanto, temos as mesmas regras aqui no Cabo de Sines do que existe no parque. Mas, pelo contrário, e aí vem o Conselho de Ilha, ele não está sujeito às regras de licenciamento dos apanhadores profissionais do parque, sendo aí a legislação nacional é aquela que é aplicada. Qual é que é a consequência disso? É que no Cabo de Sines pode ser feita apanha profissional por apanhadores licenciados das capitanias de Setúbal, de Sines e de Lagos, que são as capitanias limítrofes. Isto vem da legislação geral que existe. Ou seja, potencialmente pode existir um grande esforço de pesca profissional neste local, no Cabo de Sines. Se colocarmos a questão quantos apanhadores profissionais de percebo existem no Cabo de Sines, e se formos às licenças de apanha, e são dados de 2019, e contarmos quantas são as licenças de apanha que especificam a apanha de percebo, porque as licenças de apanha são licenças gerais, onde o pescador marca quais são os recursos que pretende ter licença, e, portanto, aqueles que identificaram o percebo como que apanham percebo, temos 74 apanhadores de Setúbal, temos 31 da Capitania de Sines e temos 74 da Capitania de Lagos. Portanto, há 179 apanhadores licenciados, apanhadores profissionais de percebo, que colocaram, que podem apanhar percebo. Se pensarmos em termos de aumento potencial deste número destas licenças, num limite, portanto, no máximo dos máximos, com a legislação atual, o que o Estado, no fundo, está a dizer é que estas licenças podem aumentar em 20%, e se todos passassem a incluir o percebo como um recurso a explorar, nós teríamos estes números incríveis de que era possível, pela lei, tal como ela está, existirem 245 mariscadores profissionais da Capitania de Setúbal, 43 de Sines e 112 de Lagos, que poderiam fazer a pesca profissional de percebo no Cabo de Sines. Se pensarmos e se fizermos umas contas de merceeiro, que tendo em conta a restante legislação, 80 dias de mar bom, que é uma estimativa com base em dados que temos, se multiplicarmos isto, podemos chegar a este número de que poderia ser possível apanhar, não é isto que acontece, mas poderia ser possível, né? Haveria esta possibilidade de apanhar 480 toneladas de percebo no Cabo de Sines. Só para vos dar aqui algum termo de comparação, o total descarregado em Portugal em 2019 foi de 130 toneladas. Portanto, estes números e estas estimativas um pouco grosseiras é só para chamar a atenção que, no fundo, o esforço é quase que não tem nenhum limite em relação àquilo que é possível de apanhar. Mas no Cabo de Sines não há só apanha profissional, há também apanha lúdica. E quantos apanhadores lúdicos de percebo existem no Cabo de Sines? Ora, aí os nossos dados ainda é pior nós sabermos, é mais difícil nós sabermos realmente qual é que é o esforço da apanha lúdica, porque os dados que existem são gerais, portanto há cerca de 83 mil licenças anuais de pesca lúdica apiada, 2.821 de licenças anuais de pesca lúdica geral, mais 1.735 licenças mensais de pesca lúdica anual, mais 235 licenças mensais da pesca lúdica geral. O que é que isto faz? É que quantas destas é que são para apanhar percebos? Quantas são para apanhar percebos no Cabo de Sines? Não sabemos, porque estes dados não existem, as licenças são gerais e não sabemos nem o recurso, nem o espaço a que elas se destinam. Por outro lado, também desde 2014, a legislação aplicável à apanha lúdica de percebo foi alterada e o montante máximo de captura diário
quadriplicou, passou de meio quilo para 2 quilos pescador dia. E a consequência disto é que temos um grande esforço de pesca lúdica também potencial no Cabo de Sines. Todo este enquadramento foi muito importante num projeto que estamos a terminar, chamado Projeto Alpercebe, e que visava estudar o estado do percebo e também alterar a sua gestão. Uma das tarefas que nós tivemos neste projeto foi precisamente monitorizar o estado do percebo e da sua apanha no Cabo de Sines. Usámos técnicas clássicas de fotografia, tratamento, análise de imagem, também mostragens destrutivas para sabermos o tamanho, a biomassa, a densidade dos percebos, e também utilizámos um drone para medir a abundância dos percebos. O drone temos utilizado nos últimos anos bastante para estudar a abundância deste recurso e para medir a abundância deste recurso. É uma ferramenta muito boa, porque nos permite efetivamente percorrer muito mais espaços e locais onde até era difícil nós irmos lá, quer de barco ou a pé, e que não conseguíamos chegar. E, portanto, conseguimos, em termos de cobertura espacial, uma cobertura espacial muito melhor. E, apesar e já fizemos a validação destas técnicas com observações no terreno, e terem sido bastante satisfatórias, apesar do percebo mais de baixo, aquele percebo que tem mais algas à volta, poder existir aqui alguma subestimação com base nestas imagens do drone. Mas temos feito isto não só aqui no Cabo de Sines, noutros locais. Temos também temos também processado imagens das berlengas e do parque, o que nos pode dar, usando uma mesma metodologia, efetivamente conseguirmos comparar estas estimativas do recurso em vários locais ao longo da costa. Isto é uma imagem, uma fotografia com percebos, e depois nós medimos a percentagem de cobertura, é aquilo que é o tipo de variável, o tipo de análise que fazemos com base usando esta técnica. Só para vos dar um exemplo, usando, portanto, a mesma técnica, e isto são dados de percentagem de coberturas do Cabo de Sines e das berlengas, e podem ver de uma forma muito, muito fácil que a cobertura do percebo no Cabo de Sines é menor do que aquela que ocorre na Reserva Natural das Berlengas. Cerca de 3 a 5 vezes mais percebos, cobertura de percebos nas Berlengas do que no Cabo de Sines. Uns outros dados que também são mais preocupantes em relação a Sines, e com base agora em inquéritos aos mariscadores, foi quando inquéritos que foram feitos em Sines, aos mariscadores de Sines e aos mariscadores do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Quando fizemos a questão, colocámos a questão se eles concordavam ou discordavam com esta frase: existe percebo em quantidade suficiente na minha zona para apanhar agora e deixar para o futuro. Os mariscadores de Sines, a maioria discorda, portanto acha que não. Enquanto que, em oposição, os do Parque acham que sim. Portanto, concordam que existe percebo em quantidade suficiente na minha zona para apanhar agora e deixar para o futuro. Também, em relação à percepção dos apanhadores de Sines, dos profissionais de Sines, os profissionais do Parque e aos lúdicos de Sines, onde também fizemos inquéritos, a grande diferença é realmente de maior quantidade de opiniões mais negativas em Sines, que terá diminuído e que existirá menos, enquanto no Parque a tendência é mais estável e menos negativa, é mais positiva. Também, em relação àquilo que é uma pergunta mais prática, que tem a ver com a faturação que eles têm que fazer, a mínima, que é exigida para terem uma licença, quando perguntámos se era fácil atingir esse valor de faturação mínimo que é exigido para se ter a licença, que tem a ver com o salário mínimo, o que se passa é que em Sines, portanto, a maioria deles acha que é difícil, e enquanto que os do Parque acham que é fácil, efetivamente, atingir esse valor.
Para medirmos este esforço, devido a toda esta dificuldade de obter os dados de estatística de pesca poderem não ser fidedignos e também representativos, o que nós temos feito nestes últimos anos e neste projeto tem sido feito censos visuais de contagem de mariscadores e de identificação daqueles que estarão ao percebo e que não estarão ao percebo. Isto são dados do pós-primeiro ano da pandemia, de maio a setembro, e contamos aqui todos os dias, portanto, a larga maioria realmente dos dias, fomos lá ao Cabo de Sines contar os pescadores e chegámos a este número, 680 percebeiros em 17 semanas, cerca de 7 percebeiros por quilómetro, linha de costa e por semana. Só para ter uma ideia comparativa, os números que temos com uma mesma metodologia, uma mesma escala também de medição, indicam-nos que, por exemplo, nas berlengas temos cerca de 2. Portanto, temos aqui, assim, de uma forma um pouco grosseira, mas indicativa, que temos 7 percebeiros por quilómetro, 2 percebeiros na berlenga, e temos o estado do recurso com cerca de 3 a 5 vezes mais nas berlengas do que no Cabo de Sines. Como diminuir o esforço de pesca? Existem várias formas de o fazer, tal como a gestão é feita atualmente, que é centralizada pelo Estado, portanto, poderia ser através de diminuição de licenças, a diminuição das capturas, estabelecimento de defesos temporais, ou através de zonamento e de restrições espaciais. Nós, neste projeto do Alpercebo, exploramos esta medida do zonamento. Porquê? E porquê é que escolhemos esta? Porque, efetivamente, pode abrir o caminho para a cogestão. Cogestão que, desde setembro de 2020, existe enquadramento legal específico em Portugal para a criação de comitês de cogestão enquanto órgãos com estatuto definido. Mas, para além dos apanhadores profissionais e lúdicos, ainda há um outro tipo de apanhadores de percebos, e que são os furtivos. Furtivos, aqui o conceito é todos aqueles que não têm licença, seja profissional, seja lúdica, ou todos os que têm licença e que não cumprem as regras. E só para vos dizer que num projeto europeu que terminou recentemente, onde fizemos um workshop final do projeto com mariscadores de França, de Espanha, de Portugal e também técnicos e cientistas de todos estes países, o problema transversal a todas as pescarias europeias de percebo, que estava no topo das preocupações, foi efetivamente o furtivismo. Furtivismo esse que, nos locais identificados, nomeadamente em Espanha, em algumas cofradias galegas, onde a cogestão está a funcionar melhor, é naquelas onde se verifica que também há menor intensidade e este furtivismo não é tão problemático. Portanto, há uma relação direta entre uma melhoria deste problema que existe em todo lado, basicamente, através destes sistemas de cogestão. Cogestão entendida como gestão partilhada entre os pescadores, os técnicos e os cientistas de instituições e organizações com responsabilidade na pesca e na conservação. Portanto, temos agora a lei deste setembro que isto está na nossa legislação portuguesa e que realmente pode ser considerado um modo mais promissor de promover a sustentabilidade desta atividade marisqueira. Os casos que existem com mais sucesso são na Galiza, em algumas cofradias e também nas Astúrias, na parte oeste das Astúrias. Na parte leste é um sistema mais aberto. E também, atualmente, em Portugal, na Reserva Natural das Berlengas, como também irei falar resumidamente mais à frente. É a passagem um bocadinho da mentalidade do pescador-apanhador para um agricultor que cuida do seu território, e é esta passagem, também esta alteração na mentalidade que a cogestão pode implicar. Neste projeto que nós tivemos, o projeto Alpercebo, que está a terminar, um dos objetivos e uma das tarefas era precisamente com a definição e implementação de um sistema experimental de cogestão, e começou logo por definição, porque tínhamos que o definir, tínhamos que o desenhar, como é que isto podia ser realmente, como é que isto podia acontecer, tendo em conta que não sabemos o número de apanhadores profissionais, nem o número de apanhadores lúdicos que realizam a pesca no Cabo de Sines.
A estratégia foi definida entre os parceiros do projeto e a DGRM e passava pela criação de uma licença de pesca experimental para algumas áreas ou zonas do Cabo de Sines, em que apenas um conjunto de mariscadores podia aí apanhar os percebes. E depois haveria outras zonas que se manteriam como zonas abertas, onde todos, tal como existe atualmente, podia ocorrer a apanha. A dificuldade seria a exclusão dos outros profissionais e dos lúdicos dessa zona que nós iríamos criar de pesca experimental, e para isso seria necessário um acordo. E que o que também foi discutido logo no início é que sem esse acordo essa estratégia não seria possível. E então tentámos, e durante este projeto, tentámos efetivamente trabalhar este acordo. Fizemos várias reuniões entre os parceiros do projeto, com apanhadores lúdicos, com várias associações de profissionais de mariscadores que podem operar aqui na zona do Cabo de Sines. Fizemos várias reuniões e chegámos a uma proposta de zonamento em que tínhamos a tal área, estas áreas a verdinho, eram as áreas que na primeira proposta estavam como áreas de cogestão, com os tais grupo de mariscadores profissionais, e depois deixávamos outras áreas tal qual como elas estão atualmente. Enviámos essa proposta para as várias associações e depois recebemos, umas responderam por escrito, outras não responderam, enfim, tabelámos aqui as várias respostas e vimos que uma das associações que até era parceira do projeto, portanto a Associação dos Armadores, onde também tem, para além de profissionais, também tem vários apanhadores lúdicos, que eles não concordavam com os limites, portanto com o tal zonamento que nós apresentámos na proposta. Fizemos então, e perante todos estes vermelhinhos que estão aqui, portanto havia ainda aqui a trabalhar havia a trabalhar discussão e consenso para se conseguir chegar ao tal acordo. Fizemos novas reuniões. O problema, e começámos precisamente com o grupo dos armadores aqui de Sines, que tem sede aqui em Sines, para tentar com eles, enquanto parceiros, chegarmos a um consenso em relação a esse zonamento. E porque o problema deles era sobretudo aqui o Cabo de Sines, que queriam que esta zona aqui do chamado Cabo de Sines, dentro do Cabo de Sines, tem o mesmo nome do que a zona em geral, era que estas pedras aqui fossem também pedras de acesso geral, tal qual como existe atualmente. Depois os profissionais não concordavam, e acabou-se por chegar aqui a uma proposta que era uma terceira via, portanto, cedência de umas áreas dos profissionais, outras de cedência dos outros, e efetivamente o que no final aconteceu foi que tivemos um não acordo, porque não conseguimos chegar a um consenso, e no final, portanto, aquela tarefa deste projeto que passava pela tal definição deste sistema não foi possível de chegar a bom porto. Em oposição, temos a situação das berlengas, e a situação das berlengas é importante notar que tem e que teve um início muito diferente do que ocorre no resto da costa, que é o facto de, na Reserva Natural das Berlengas, não existir apanha lúdica e existir um número determinado e limitado de licenças de apanhadores profissionais. Portanto, aquilo que nós tentámos fazer inicialmente aqui no Cabo de Sines foi, a primeira parte, foi chegar a uma situação em que tínhamos uma área que tinha alguma limitação de licenças, que seriam, no fundo, os envolvidos no sistema de cogestão. E foi isso que nós não conseguimos fazer, e que, no caso das berlengas, isso já está feito há muitos anos, deriva da legislação que existia, e permitiu, através de um projeto onde também participámos, juntamente com o ICNF, com o Politécnico de Leiria, com a WWF e com os mariscadores das berlengas, realmente implementar este comitê de cogestão nas berlengas, e que culminou com a primeira portaria da apanha de um comitê de cogestão para a apanha de um recurso, que foi publicada em dezembro de 2021 e que vai agora iniciar o processo de implementação e de operacionalização disto no terreno.
Em relação ao Cabo de Sines e ao futuro desta ilha alentejana, como percebes, o meu último slide é para vos mostrar alguns pontos que eu acho que para onde teremos que caminhar, e algumas considerações também. A primeira é que alterar a gestão demora tempo. O caminho para a cogestão foi iniciado, mas é necessário melhorar realmente a capacidade de estabelecer consensos e faço aqui também uma autoanálise em relação àquilo que nós não conseguimos aqui neste projeto, porque efetivamente fazer a facilitação, estabelecer consensos, é preciso nos projetos também existirem entidades que tenham essa função e que façam e que permitam o processo facilitativo, o processo participativo, portanto, de uma forma mais eficiente e mais fácil. E é bom que sejam entidades completamente independentes e acho que no futuro tem que se efetivamente caminhar para isso. Portanto, foi iniciado, palmeámos aqui vários passos, mas é necessário continuar e melhorar esta capacidade de estabelecer estes consensos. Por outro lado, percebemos também que é difícil discutir o Cabo de Sines sem discutir a situação do parque e também do resto da costa, porque apesar de estarmos aqui a chamar uma ilha, realmente isto é uma ilha com terra à volta, não é? E como vimos e como eu vos mostrei, portanto, há apanhadores, nomeadamente de Setúbal, da Capitania de Setúbal, que o único local, pela lei, onde podem apanhar percebes, se não tiverem licença do parque, é efetivamente aqui o Cabo de Sines, porque no Parque Marinho Luís Saldanha não o podem fazer. Por outro lado, também percebemos que é difícil resolver os problemas da apanha profissional e lúdica de um recurso em conjunto, que a verdade é que chegámos a um não acordo. Claro que este processo pode ser melhorado e podemos melhorar realmente este consenso, mas é complexo. E, portanto, provavelmente pode ser mais fácil começar pelos profissionais, mas é necessário, e já temos em vários fóruns e em várias ocasiões sugerido que devia ser revista a legislação da pesca lúdica, e os profissionais queixam-se muito dos lúdicos, os lúdicos queixam-se muito dos profissionais, portanto há aqui sempre uma responsabilização dos outros, mas era necessário também fazer esta revisão. Quando a portaria em 2014 foi alterada, e nomeadamente, e uma das coisas que aconteceu foi que permitiu um aumento do esforço de pesca, nós, e não fomos só nós, porque também houve um grupo de trabalho, houve indicações para isso não acontecer, mas efetivamente aconteceu. Portanto, acho que devia ser revista, e já temos também tido a oportunidade de dizer isto em várias situações. Depois, também um caminho podia ser de propor realmente a criação de uma área especial da apanha profissional do percebo no Cabo de Sines, inclusiva, com licenças não só de apanhadores de Sines, mas também de outros locais. Fazê-lo agora que também, com base neste projeto, temos mais dados e mais dados também sobre o estado do recurso, sobre a situação, como eu vos descrevi, de potencial quase apanha infinita aqui nesta região. Também uma proposta que veio de uma discussão que tivemos com a DGRM foi de fazer depender a apanha profissional do percebo de uma inscrição, portanto com o apoio da Capitania e da DGRM, para tentarmos compreender quantos dos que efetivamente têm a licença da apanha profissional, efetivamente fazem a apanha do percebo aqui neste local, porque, como eu vos disse no início, portanto, as licenças são gerais e não temos esses dados de quantos daqueles número grande que eu vos mostrei
são efetivamente pescadores de percebes aqui nesta região, nesta zona, e depois, obviamente, uma consideração genérica que é sempre em todas as discussões e fóruns e reuniões e simpósios e debates e que nós temos feito ao longo destes anos todos, que os apanhadores de percebes reclamam, que é uma melhoria da vigilância e da fiscalização, mas que obviamente tem que começar pelo cumprimento deles próprios da legislação. E muito obrigada. Espero não ter sido assim demasiado assim uma grande muito obrigada também. Obrigada, Teresa, por esta esclarecedora apresentação. Abrimos então agora um tempo para os participantes colocarem as suas questões, que podem ser realizadas oralmente, levantando a mão, e nós portanto, damos acesso ao microfone, ou então podem ser também realizadas por escrito. O que pedíamos era, se possível, para termos uma sessão mais dinâmica, se possível, façam-no de forma oral. Vamos aguardar então, ver se surgem questões. Creio que já temos uma mão levantada. Vou então dar acesso ao microfone e à câmara. António poderá então colocar a sua questão. Bom dia, muito obrigado pela apresentação, foi bastante esclarecedora e pertinente. Aqui oferecem-me a relação, vou incidir a minha pergunta sobre a questão entre os profissionais e os lúdicos. Oferece-me uma pergunta. Existem dados sobre a quantidade de captura entre a atividade profissional e a atividade lúdica? Não. Isso seria importante para perceber o impacto que um setor ou outro tem sobre a exploração deste recurso, não é? E perceber o esforço e o efeito. Por outro lado, este recurso é um recurso natural que ocorre em domínio público, não é? Como enquadrar esse assunto, que é sublinho, um recurso natural num domínio público, numa atividade, nos casos profissionais, que versa sobre assuntos económicos, ou seja, que pretende retirar daí benefícios financeiros, versus uma situação que será, em termos teóricos, no caso dos lúdicos, uma distribuição mais equitativa pelos cidadãos que tiram a sua licença. Obrigado. Não temos dados que nos permitam saber qual é que é o esforço feito por uns e por outros, devido àquilo que eu tentei explicar, que efetivamente mesmo daqueles das licenças de pesca lúdica que existem, não sabemos quantas são, porque não são licenças em que se tirem para o percebo em particular, não é? Quantas delas acabam em ser esforço feito por apanhadores lúdicos de percebo. Portanto, só pensando nos legais, não é? Naqueles que tiram licença. Portanto, começa por aí uma grande dificuldade de nós sabermos quantos, não é? Quantos são, e depois também quanto é que eles apanham, não é? Apesar de podermos colocá-los como o máximo dos 2 quilos que eles poderiam apanhar. E também o espaço, não é? Porque eu tiro aqui uma licença no multibanco e vou depois apanhar aonde, não é? E isso também não é um dado que nós tenhamos, não é? E, portanto, também é difícil, através da maneira como está organizado, de termos o que é que nos resta? Resta-nos fazer observações como nós temos feito, em que fazemos inquéritos, em que andamos a contar pessoas, em que fazemos estimativas, não é? Mas as pessoas não têm uma t-shirt a dizer eu sou lúdico ou eu sou profissional, não é? Para nós, por exemplo, facilmente, não é? Conseguirmos ver, olha, aquele é um lúdico, aquele é um profissional, estão aqui 50% são lúdicos, 50% são profissionais. Esta estimativa também não é fácil, mesmo através dos censos que fazemos e de inquéritos que fazemos. Portanto, também não é... claro que o temos feito e temos essa estimativa, mas é à custa deste tipo de dados, não é à custa de dados realmente de estatística de pesca. Em relação à pergunta realmente de ser
domínio público e não há dúvida que a cogestão do PRCEB, daquilo que nós temos experiência e conhecimento, é efetivamente a melhor maneira e que zela melhor pela sustentabilidade não só da atividade da apanha, mas também com uma melhoria do estado do recurso. Portanto, que é o melhor que nós conseguimos fazer. É que um determinado território, não é, que pode ser explorado não só por profissionais, também pode haver lúdicos nesse contexto. Em Espanha não há apanha lúdica, pela lei geral, e portanto esse problema não existe. Aqui, em Portugal, temos uma outra situação. No caso das berlengas não há apanha lúdica, mas no resto da costa ela existe. E podemos ter que desenhar, não para as berlengas, mas para outras situações, um misto em que existam, em que esse território seja explorado não só pelo apanhador profissional, mas também pelo apanhador lúdico. Por isso é que é necessário pensar e desenhar, se calhar, um sistema que ainda não foi inventado para estas situações. Ou então um zonamento, em que realmente, e que talvez seja mais simples, em que existam os dois tipos, não é? Existem zonas, efetivamente, só para profissionais, onde isso possa ser feito, a cogestão, mas que se permita continuar também a existir a apanha lúdica. Obrigado. Obrigado também, António. Temos aqui duas questões colocadas por Horácio Faria. Parabéns pela excelente apresentação e pelo trabalho que tem desenvolvido. Agradecia que me informasse se conhece estudos sobre os percebes no norte do país, concretamente na orla costeira de Viana do Castelo e Caminha. Obrigada. Não conheço. Okay. E também, outra questão também do Horácio Faria, tem conhecimento de estudos idênticos ao que apresentou para a espécie Paracentrotus lívidos, ouriço do mar? Obrigada. Aqui já estamos, é outra espécie. Sim, para o caso dos ouriços, sim, temos inclusivamente, participámos num projeto que terminou no final do ano passado, chamado Ouriceira Mar, sobre o recurso ouriço na costa centro, portanto na Mafra, Cascais, Sintra, ali e Peniche também, e onde fizemos vários estudos, não só também da biologia, mas também da apanha do ouriço. Também aqui no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina também temos feito alguns estudos sobre os ouriços. Obrigada, Teresa. Temos Luís Ferreira que coloca a questão: por que razão a DGRM não institui um inquérito mensal sobre o esforço de pesca dos profissionais e dos lúdicos? Com os meios disponíveis, penso que seria possível. Parabéns pela apresentação e organização. Pois, parece-me uma excelente ideia. Temos que falar com a DGRM para o fazer e para tentar fazer essa estimativa. Pode ser uma outra metodologia a ser utilizada para efetivamente perceber a importância relativa destes dois grupos. É verdade, é possível. É uma boa sugestão. Temos aqui Dora Maria de Jesus, que diz que o inquérito está atualmente disponível no site da DGRM para lúdicos. Uhum. Temos já esta informação. Pois é preciso que eles também respondam, não é? E que esses dados depois sejam representativos e que, não tenho conhecimento de resultado desses dados e que essa informação tenha sido processada. E temos tido reuniões com a DGRM por várias situações e nunca me referiram algum resultado desses inquéritos. Obrigada. Vamos aguardar um pouco mais para ver se existem mais questões, quer com a mão levantada, quer por escrito. Temos Maria Teresa Rito, relativamente à Figueira da Foz. Qual será a situação da Figueira da Foz? Muito obrigada pela sua apresentação e trabalho. Nós não temos observações na Figueira da Foz. Tivemos um projeto aqui há uns anos
não só aqui no parque, em Sines, mas também na costa centro, até ao Carvoeiro. Não fomos para norte de Peniche e portanto, não temos dados nem muito conhecimento do que se passa na costa norte e centro-norte. Obrigada. Vamos aguardar mais um pouco. Bem, parece que de momento não existem mais questões. De qualquer forma, também iremos deixar o contacto da Teresa para eventuais questões que possam surgir depois e pronto, e agradecemos também à Teresa, depois que poderá responder então via e-mail. Não existindo mais questões, eu agradeço uma vez mais a presença de todos os participantes e em especial à Teresa pela sua apresentação. E informo também que teremos o próximo webinar no dia 22 de fevereiro e o tema deste próximo webinar será a Lagoa de Santo André e falará das histórias do passado e os factos do presente. Desejamos então a todos um bom resto de semana, um bom trabalho e já agora ver se existirá... não, foi a colega que colocou o contacto da Teresa, pronto. Não existindo mais questões, então... Desejamos uma boa semana e muito obrigada, Teresa. Continuação de um bom trabalho e obrigada investigação. pelo convite e pela participação. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.